Há algumas semanas, numa manhã de quinta-feira, me vi no meio de uma rotina caótica relacionada à preparação de nossos dois filhos para a escola. Quando o relógio bateu 7h30, a agitação foi interrompida pelo toque estridente do telefone. A curiosidade tomou conta e me perguntei quem poderia ligar tão cedo. Um código desconhecido foi exibido no identificador de chamadas, o que intensificou ainda mais minha intriga. Olá, cumprimentei, segurando cuidadosamente o telefone no ouvido. Para minha surpresa, Claire, minha esposa, estava do outro lado da linha. Pensamentos passaram pela minha cabeça sobre por que ela estava ligando porque tínhamos acabado de conversar na noite anterior. Claire, que trabalha como representante de uma pequena empresa de marketing, sem dúvida chamou minha atenção. Eu cuido de nossos filhos e trabalho em casa, e minha esposa está constantemente em movimento devido ao trabalho em uma gráfica em nossa cidade central. Apesar dos horários diferentes, isso nos convém muito bem e conseguimos ganhar um dinheiro decente. Nossa aconchegante casa no subúrbio tem 4 quartos, piscina e temos a sorte de ter um grande círculo de amigos. Mas Claire, ela me contou isso ontem à noite, quando desceu ao saguão do hotel para pegar um jornal. A bolsa dela foi roubada. Por favor, cancele nossos cartões de crédito imediatamente e peça-nos para emitir novos com urgência. Já informei Joy, minha chefe, sobre isso, e ela providenciará o envio de novos cartões da American Express Company para mim por entrega noturna, para que eu os receba amanhã, antes de partir. Além disso, ela vai me transferir algum dinheiro para me ajudar neste momento. Minha esposa disse com alarme na voz: você geralmente é muito cuidadoso com suas coisas. Você poderia explicar o que aconteceu? Infelizmente, fui um pouco desatento e deixei minha bolsa no caixa enquanto ia buscar literatura adicional. Quando voltei, ela havia sumido. A caixa afirma que estava ocupada com outro cliente e não percebeu nada suspeito. Também perdi minha carteira de motorista, mas o hotel mandou funcionários procurarem nas lixeiras mais próximas. Espero que o encontrem, caso contrário terei que recorrer a um táxi para chegar à reunião de hoje. Não se preocupe. Tratarei do cartão de crédito o mais rápido possível. Peço desculpas pelo meu descuido, querido. Espero que, além dos cerca de $200 em minha carteira, não incorremos em nenhuma despesa adicional. Os cartões restantes podem ser substituídos com o tempo. Felizmente, a maior parte da minha maquiagem ainda está na sala, então estarei pronto para a apresentação matinal. Como estão as crianças? Sinto saudades do tempo em que estivemos juntos. Deixe-me contar o que aconteceu há cerca de 6 semanas. Felizmente, consegui cancelar meus cartões de crédito antes que fossem feitas cobranças não autorizadas, mas a carteira com a carteira de motorista e outras coisas não relacionadas a cartões de crédito ainda foi devolvida. Então tirei isso da cabeça. A vida continuou normalmente. Mas tenho novidades para você. Hoje notei um extrato da conta da minha esposa na Fidelity, onde ela mantém uma conta de investimento separada para a herança que recebeu após um trágico acidente ocorrido com seus pais há alguns anos. Sempre tentei manter essa conta confidencial, mas ao procurar nossa apólice de seguro residencial, me deparei com uma pasta com extratos mensais de sua conta pessoal. Lembrei-me de que, após a morte dos pais dela, a herança era de cerca de $350 mil, e não pude deixar de me perguntar sobre seu valor atual. Para minha agradável surpresa, cresceu para mais de $400 mil. Quando folheei o extrato, minha atenção foi atraída pela retirada de $3 mil da conta do mercado monetário há cerca de 6 semanas. Eu me perguntei como ela usou esses fundos. Fiquei muito curioso e decidi entender as especificidades de sua conta no mercado monetário. Para minha surpresa, descobri que ela havia preenchido um cheque de uma quantia significativa para uma joalheria apenas alguns dias depois de ter perdido a bolsa na mesma cidade. Não pude deixar de me perguntar o que ela comprou naquela joalheria. Ela não falou em comprar algo para mim e não a ouvi mencionar a compra de joias para mais ninguém. Embora ela tenha um irmão, eu não conseguia entender por que ele precisava de um presente de $3. Depois de pensar um pouco, fui até o computador e acessei o site da joalheria. Anotei um número de telefone para uma investigação mais aprofundada. Peguei o telefone e disquei o número da joalheria.
Uma mulher que se apresentou como representante da loja atendeu e perguntou como poderia me ajudar. Após me identificar e informar o negócio específico que estou perguntando, expliquei que tivemos um problema com a compra e gostaria de saber se existe garantia da loja. Ela procurou um pouco a transação em seu computador e depois me perguntou qual parecia ser o problema com os anéis. Argolas? Eu pensei. Que tipo de anéis ela poderia ter comprado? Felizmente, a mulher ao telefone interrompeu rapidamente. Lembro-me dessa compra. Quando a mulher veio à nossa loja, ela estava visivelmente chateada e disse que suas alianças de casamento e de noivado haviam sido roubadas. Ela queria substituí-los, o que se revelou uma tarefa difícil, pois procurávamos opções adequadas que a satisfizessem. Ela usou o cartão de crédito da empresa como garantia e nos enviou um cheque alguns dias depois. Agora você mencionou o problema com os anéis. Quero garantir que nossa loja oferece garantia de 90 dias para esses casos. Será que a cravação de diamantes enfraqueceu? Isso é intrigante, pois ela mencionou a troca das alianças de casamento e de noivado, mas nunca indicou que as havia perdido, apenas se referiu ao roubo de sua bolsa. Eu precisava de tempo para pensar sobre essa informação. Escute, eu disse para a mulher ao telefone. Preciso discutir isso com minha esposa antes de tomar qualquer outra decisão. Te ligo de volta mais tarde. Com isso, me despedi dela. Embora ela parecesse um pouco confusa, minha própria confusão era muito mais forte. Ficou claro que os anéis deveriam estar na bolsa dela quando foi roubada. Mas por que ela os carregaria na bolsa se não queria esconder seu estado civil dos outros? Pelo que eu sabia, não havia restrições relacionadas ao estado civil no trabalho. Mas se ela quisesse parecer solteira em certas situações sociais, começaram a surgir pensamentos em sua cabeça de que talvez ela quisesse ter um caso extraconjugal enquanto estivesse fora de casa. Só de pensar nisso meu estômago embrulhou instantaneamente. Estamos casados há 11 anos. Temos 2 filhos lindos, Jeremy, de 7 anos, e Melissa, de 6 anos. Achei que tínhamos o casamento perfeito e a família perfeita. Nossa vida íntima me parecia plena, ou pelo menos foi o que pensei. Por que ela buscaria um relacionamento íntimo fora do nosso casamento? Ela viajava uma vez por mês, passando 2 ou 3 noites em cidades remotas. Se ela quisesse se envolver em tal atividade, poderia considerá-la uma oportunidade segura. Aparentemente, a perda dos anéis a assustou muito, e ela decidiu substituí-los por aqueles que eram muito parecidos com os originais. Comprei esses anéis com uma renda modesta, então não eram algo extravagante. Portanto, obter uma semelhança próxima não seria muito caro. Ela poderia ter apresentado um relatório de desaparecimento à companhia de seguros, mas provavelmente eu teria descoberto. Se a bolsa foi realmente roubada no hotel, ela deveria ter relatado o incidente. Não pude deixar de me perguntar o que ela relatou ter desaparecido. Resolvi procurar o telefone de contato do hotel e liguei para lá. Perguntei se o hotel tinha algum documento sobre o roubo da bolsa da minha esposa. Para minha surpresa, eles confirmaram que tinham de facto um relato escrito do que tinha acontecido. Pedi que uma cópia fosse enviada para mim por fax e a recebi alguns minutos depois. O relatório foi escrito e assinado pela própria Claire. Em nota, Claire disse que sua bolsa foi roubada enquanto ela dançava no salão. Ela deixou a bolsa na cabine onde estava sentada e, quando voltou, descobriu que ela havia sumido. É interessante notar que Claire indicou diretamente a sua relutância em contactar a polícia. À medida que absorvia essa informação, meus pensamentos começaram a correr, oprimidos pelas consequências do que acabará de aprender. Ela me enganou não apenas ao esconder a verdade sobre os anéis roubados, mas também ao inventar uma história sobre um furto em uma loja. Apesar do fato de que poderia haver alguma explicação alternativa para isso, minha mente não conseguia pensar em nada além dos pensamentos perturbadores que fervilhavam em minha cabeça. Ficou claro que eu precisava revelar o significado da perda desses anéis, caso contrário eles continuariam a ocupar meus pensamentos e me levariam à loucura. Uma coisa estava se tornando cada vez mais óbvia. Os anéis estavam em sua bolsa quando ela dançava com um homem desconhecido. Várias semanas se passaram desde o incidente, em poucos dias, ela teve que fazer outra viagem.
Percebi que precisava reunir mais informações sobre o roteiro de sua próxima viagem. Queria entender o que ela costuma fazer à noite fora de casa. Se ela iniciou relacionamentos íntimos com outros homens, talvez a perda dos anéis tenha sido um sinal de alerta para ela, forçando-a a reconsiderar seu comportamento. Entendi que se descobrisse sobre a traição dela, provavelmente seria o fim do nosso casamento, embora não quisesse pensar em como isso afetaria nossos filhos. Ela era sem dúvida uma mãe maravilhosa, mas eu não podia aceitar a ideia de que, em caso de nossa separação, ela ficaria com a guarda dos filhos, principalmente devido às suas frequentes viagens de negócios. Minha mente disparou, procurando desesperadamente por quaisquer pistas possíveis que pudessem esclarecer sua devoção. Que outras informações podem dar uma ideia de suas ações durante as viagens? Ela teve contatos desprotegidos ou insistiu em usar anticoncepcionais? Acho que ela preferiria usar meios de proteção, porque não gostaria de correr o risco de trazer infecções para casa, nem a possibilidade de uma gravidez indesejada. No final, após o nascimento do meu segundo filho, fiz vasectomia e a gravidez estava fora de questão. Ela não podia contar com o fato de que os homens que conhecia teriam equipamento de proteção disponível, então ela precisava ter seu próprio suprimento. Uma pergunta permaneceu. Onde ela os guardaria? É improvável que ela os guardasse em nossa casa ou no carro, então o local mais provável para guardá-los é o escritório. Muito provavelmente ela os levou em viagens de negócios. Eu sabia que ela carregava seus documentos comerciais, laptop e materiais de apresentação em uma pasta grande que guardava em seu escritório. Mas se ela tivesse um voo de manhã cedo, ela levaria a mala para casa na noite anterior e depois a colocaria em uma mala para ir ao aeroporto. Este foi o fator decisivo. Era preciso encontrar uma oportunidade para revistar a pasta antes de sua partida. Eu esperava que sua próxima viagem envolvesse um voo matinal. Tomei uma decisão consciente de manter a calma e o equilíbrio, sem dar sinais de que algo estava errado. Acontece que quando as crianças voltaram da escola, eu estava ocupado com várias coisas e quase não tive tempo para refletir sobre minhas suspeitas. Mas a possibilidade de sua infidelidade continuou a espreitar no fundo da minha mente. Quando Claire voltou do trabalho, eu me meti em uma pequena bagunça enquanto preparava o jantar. Um prato de feijão escorregou das minhas mãos e se espalhou pelo chão. O caos subsequente associado à limpeza, bem como a corrida das crianças, fez com que eu parecesse um tanto desgrenhado. Felizmente, ela não pareceu notar nada de incomum no meu comportamento naquele momento. Assim que a bagunça se acalmou e tudo foi limpo, cumprimentei-a com um beijo na bochecha como sempre. Sentamos à mesa para jantar e, como sempre, conversar sobre isso e aquilo. Dada esta rotina habitual, não esperava quaisquer suspeitas sobre a sua próxima viagem. Então, daqui a alguns dias, você vai viajar de novo? Perguntei. Sim, ela respondeu sem muito entusiasmo. Em geral, tudo é igual. Eu realmente não quero. A curiosidade me fez perguntar mais. Se você não gosta, por que não pensa em se candidatar a outra vaga? Você trabalha na empresa há bastante tempo e conhece bem os diversos aspectos de suas atividades. Acho que você pode se adaptar a quase qualquer função. Sua resposta provocou uma resposta minha, pois entendi seu desejo de ganhar mais experiência antes de mudar para o trabalho administrativo. Mas decidi encorajá-la gentilmente à consciência. As crianças e eu sentimos muita falta de você quando você não está em casa, eu disse, esperando fazê-la se sentir culpada. E eu sei que sinto muito, ela respondeu com simpatia. Sinto falta de todos vocês também. Querendo reunir mais informações, continuei. Então, para onde exatamente você vai desta vez? Você sairá de manhã e poderemos passar algum tempo juntos antes de você partir? Segui-a com um longo olhar, sem esquecer dos nossos filhos, que estavam ao alcance da voz. Embora eu tentasse manter a aparência de um estado normal, minha ansiedade era óbvia, pois meu estômago roncava, impedindo-me de comer. Ela parecia pensar que estava tudo bem, pois a reação dela coincidiu com a minha. Eu me perguntei se ela estava com problemas de estômago, mas descobri que ela comia sem nenhum prazer. Talvez minhas suspeitas fossem infundadas.
Mas a vontade de revistar sua pasta não desapareceu, pois poderia me dar a oportunidade de compreender melhor sua lealdade. Só vou para Denton, então parto amanhã de manhã às 7h30. Preciso de algo que me ajude a aguentar até voltar na sexta-feira, ela comentou com uma piscadela brincalhona para mim. Eu retribuí, tentando manter a aparência de normalidade. Para minha surpresa, ela corou em resposta. Sua declaração de que havia trazido sua pasta para casa na noite anterior à sua partida significava que ela não entraria no escritório antes de ir para o aeroporto. Dada sua atitude aparentemente sincera em relação à próxima viagem na presença de nossos filhos e de mim, pode-se presumir que ela não cometeu nenhuma infidelidade durante a viagem ou estava acostumada com tal comportamento. Eu esperava que a verdade fosse revelada quando eu examinasse o conteúdo da pasta. Na noite anterior à viagem planejada, Claire chegou em casa com uma atitude positiva, estacionando o carro ao lado do meu na garagem, como sempre fazia. Ela parecia visivelmente agitada e, por um momento, não pude deixar de me perguntar se sua excitação era causada pela expectativa de intimidade comigo ou com outra pessoa. Ao entrar em casa, ela não trouxe a pasta para dentro, presumindo que ela tenha sido deixada no carro. Como eu estava ocupado preparando o jantar, nos sentamos à mesa e ela perguntou casualmente se eu poderia pegar a mala dela na garagem quando terminarmos de comer. Claro, respondi, tentando parecer imperturbável. Você tem tudo o que precisa para a viagem? Ela me tranquilizou. Ah, sim, esta é uma viagem normal. Minha pasta está no carro, pronta para a viagem. Vou arrumar uma mala com o essencial por algumas noites. Querendo manter a aparência de normalidade, perguntei. Você tem algum plano durante sua ausência? Não, durante a semana, as crianças e eu manteremos a nossa rotina diária habitual. Talvez possamos planejar algo familiar para o fim de semana? Ela respondeu, expressando prontidão para essa ideia. Parece ótimo, respondi, desejando sinceramente isso. Depois que terminamos o jantar, ela gentilmente me ajudou a limpar a mesa da cozinha e depois colocou a máquina de lavar louça. Quando ela terminou, ela foi para o quarto arrumar suas coisas e eu fui até a garagem pegar sua mala. Olhando para dentro do carro, não encontrei a pasta e presumi que ela estivesse escondida com segurança no porta-malas. Esperando por isso, já desenvolvi um plano para fazer isso mais tarde à noite. Voltando para o quarto com a mala nas mãos, perguntei casualmente. Onde estão as chaves do carro? Meu pneu parece estar descendo lentamente. Se eu a levar para a delegacia, Jerry irá curá-la imediatamente. Ela ficou confusa por um momento, mas depois pegou sua bolsa. Entregando-me as chaves, ela ofereceu uma alternativa. Você não pode simplesmente colocar um pneu sobressalente? É para isso que foi projetado, para emergências. Tomando uma posição firme, respondi. Sim, a roda sobressalente foi projetada para emergências, mas temos tempo suficiente para consertá-la adequadamente. Acho que é isso que deveríamos fazer. Com isso, voltei rapidamente para a garagem antes que ela tivesse tempo de pensar sobre isso. Rapidamente tirei o carro dela da garagem e fui até o entroncamento de propriedade de meu amigo de escola, Jerry. Parando em frente a um dos compartimentos de serviço, buzinei para chamar sua atenção. Jerry me notou e abriu a porta, permitindo-me entrar, e depois fechou-a atrás de mim. O que está acontecendo, amigo? Jerry perguntou curioso. Eu respondi. Eles deveriam consertar meu pneu aqui, mas eu precisava de um pouco de tempo para verificar outra coisa. Sentindo que poderia ter problemas em casa, ele perguntou. Problemas em casa, amigo? Talvez, admiti com relutância, abrindo o porta-malas e tirando a pasta de Claire. Colocando-o em uma bancada próxima, abriu com uma chave. Jerry, percebendo que um cliente estava esperando por ele, disse simplesmente, bem, eu tenho um cliente, então divirta-se, meu amigo. Acenando para Jerry, ele voltou para a pequena loja anexa à sua estação. Comecei a revistar cuidadosamente a pasta, tentando não perturbar nada desnecessariamente. Minhas mãos exploraram os bolsos da tampa e, para meu horror, encontrei um pacote que chamou minha atenção. Quando tirei, meu coração afundou ao perceber que era um pacote aberto de anticoncepcionais, onde faltavam cerca de 3 peças.
Minhas piores suspeitas foram confirmadas. Coloquei cuidadosamente o pacote de volta no lugar e fechei a pasta novamente. Coloquei a pasta de volta no porta-malas e fechei-a assim que Jerry voltou. Encontrou o que procurava? O que é? Ele perguntou com óbvia curiosidade. Receio que sim, respondi, e havia decepção e tristeza em minha voz. Talvez você me deixe sentar aqui um pouco mais? Talvez você verifique o ar dos pneus dela para que eu possa dizer que resolvi o problema. Jerry me olhou de forma estranha, mas atendeu ao meu pedido sem dizer uma palavra. Ele realmente era um amigo leal. Enquanto ele verificava a pressão dos pneus, saí do compartimento e fui até os postos de gasolina. Vou colocar combustível no tanque. Era difícil dizer quando eu faria isso por ela novamente. Em meus pensamentos, agradeci a Jerry por sua gentileza e voltei para casa. Quando entrei em nossa garagem, minha mente estava nublada pela escuridão e a sensação de pânico começou a se intensificar. Dominado pela raiva e pela frustração, eu não conseguia acreditar que ela pudesse trair nosso casamento, nossos filhos e a mim daquele jeito. Enquanto minhas emoções diminuíam, comecei a planejar minhas próximas ações. Para garantir a custódia dos nossos filhos, eu precisava de provas concretas das suas ações imorais e adúlteras. Apesar de suas deficiências como companheira, reconheci seu papel de boa mãe, e os filhos merecem ter uma figura materna em suas vidas. Embora o direito de visitação das crianças fosse permitido, meu objetivo final era conseguir a custódia legal total delas. Ela terá que explicar os motivos do nosso divórcio ao irmão e aos amigos. Quando entrei em casa, gritei para o quarto: está tudo pronto, foi só um probleminha nas unhas. Ok, obrigada, ela respondeu. Ainda não totalmente pronto para encará-la em busca de consolo, fui até a cozinha tomar uma cerveja e depois me acomodei na sala de estar com as crianças, que estavam absortas assistindo a um programa de TV. Cerca de 30 minutos depois, Claire entrou na sala e sentou-se ao meu lado no sofá. A essa altura eu já havia me acalmado, mas uma profunda tristeza tomou conta de mim quando percebi que nossa outrora feliz família logo seria coisa do passado. Para minha surpresa, Claire se aproximou e se aconchegou em mim. Sussurrando em meu ouvido, ela perguntou: você está pronto para esta noite? Depois de tomar um gole de cerveja, respondi: acho que sim, mas estou com dor de estômago. Claire respondeu com simpatia: ah, isso é uma pena, querido. Agarrando-se a mim, Claire disse suavemente: eu te amo, e instintivamente coloquei meu braço em volta dos ombros dela, experimentando emoções conflitantes. Apesar de seu ressentimento e traição, ainda havia nela um traço de afeto. Não pude deixar de me perguntar por que ela fez isso, por causa da emoção, ou por causa da necessidade de mais intimidade do que eu poderia proporcionar. Talvez eu nunca consiga descobrir, mas o que permaneceu óbvio foi a destruição da minha confiança nela. Colocamos as crianças na cama juntas, e quando ela deu um beijo de boa noite em nossos anjinhos, não pude deixar de olhar para ela, sabendo que pela manhã, quando eles acordassem, ela teria ido embora. Mas suas pequenas mentes já estavam acostumadas com suas viagens frequentes, então sua ansiedade era mínima. Naquela noite fizemos amor, mas não havia paixão habitual, mas havia um sentimento de despedida agridoce, de intimidade com a constatação de que nossos caminhos divergem. Sentindo minha angústia, Claire perguntou ansiosamente: seu estômago ainda está incomodando, querido? Balancei a cabeça e respondi: sim, mas posso lidar com isso. Esperando desesperadamente que ela preferisse nosso amor e casamento à próxima viagem, perguntei: você realmente precisa fazer essa viagem? No fundo, eu queria que tudo fosse apenas um pesadelo e desaparecesse caso ela decidisse ficar em casa conosco. Ela suspirou e respondeu se desculpando: me desculpe, querido, mas essa viagem é necessária. Farei o possível para me libertar e voltar para casa o mais rápido possível. Estou realmente ansiosa pelo fim de semana com todos vocês. Com o coração pesado, suspirei e disse: tudo bem, querido, é hora de dormir um pouco. Você tem que acordar cedo para pegar um avião. Vou tomar um banho rápido agora para não ter que me preocupar com isso pela manhã, ela me informou. Ok, eu respondi. Assim que ela entrou no chuveiro, tive o impulso de examinar sua mala e descobrir o que ela colocou ali.
Embora a maioria das roupas por cima parecessem profissionais, fiquei surpreso ao olhar mais a fundo e encontrei uma seleção de suas roupas íntimas mais sedutoras, bem como um pequeno vestido de coquetel preto no qual ela sempre parecia irresistível. Ficou claro que durante sua ausência ela pretendia entregar-se a prazeres íntimos. Respeitando o espaço pessoal dela, coloquei cuidadosamente todas as coisas em seus lugares, fechei a mala e voltei para a cama. Não consegui dormir naquela noite, e quando ouvi Claire se mexendo por volta das 5 da manhã, fiquei na cama, decidindo não me despedir dela, como era de costume entre nós. Senti um misto de cansaço e tristeza. Inclinando-se para me beijar na bochecha antes de sair, ela perguntou: "Ainda não está se sentindo bem, querido?" Balancei a cabeça, incapaz de encontrar palavras para transmitir o que estava acontecendo dentro de mim. Ao ouvir o som da porta da garagem se fechando, finalmente saí da cama e fui para o chuveiro. Eu sabia que o dia seguinte seria muito difícil. Depois de mandar as crianças para a escola e tomar o café da manhã, procurei a lista telefônica, procurando os serviços de um detetive particular nas páginas amarelas. O principal critério para mim foi encontrar uma agência com filiais em todo o país, de preferência no local para onde Claire estava indo. Entrei em contato com diversas agências e acabei encontrando uma delas com filial na região para onde ela iria vir. Tendo marcado um encontro com eles para amanhã do mesmo dia, esperava que me pudessem fornecer as informações necessárias. O próximo item da minha lista era encontrar um advogado de divórcio. Um amigo falou muito bem sobre um advogado, então encontrei suas informações de contato e liguei para ele. Marquei uma consulta para tarde, esperando que esse advogado pudesse me orientar no difícil processo que enfrentávamos. Chegando ao escritório do investigador particular, discuti minhas preocupações com ele e combinei de monitorar Claire nas noites em que ela estivesse ausente. Forneci a eles uma foto de Claire, bem como seu roteiro de viagem, para ajudar a encontrá-la e identificá-la. Eles me garantiram que iriam coletar fotos e compilar um relatório detalhando suas atividades assim que seu dia de trabalho terminasse. Para garantir uma comunicação ininterrupta, concordaram em enviar informações por e-mail para o seu escritório em Denton e prometeram preparar um relatório detalhado até segunda-feira de manhã. Satisfeito com a promessa deles, fiz um pré-pagamento significativo, como adiantamento pelos seus serviços. Eles me informaram que talvez não conseguissem tirar fotos espontâneas de sua intimidade, mas prometeram que tentariam fornecer o máximo possível de fotos comprometedoras. Concordei que seria o suficiente. A reunião com o advogado à tarde correu de acordo com as minhas expectativas. Explicou que no nosso estado aplica-se no divórcio o princípio da não-culpa, ou seja, não há necessidade de distribuição da culpa. No entanto, dado que sou o cuidador principal dos nossos filhos, é provável que me seja concedida a custódia. Foi importante para mim observar que Claire receberia amplos direitos de visitação para crianças. Além disso, dividiremos nossos bens igualmente, cada lado receberá 50%. Considerando nossos rendimentos comparáveis, não será exigida pensão alimentícia. Mas como ficarei com a custódia dos filhos, Claire será obrigada a pagar pensão alimentícia. Quanto à herança que ela recebeu, não tinha sentido para mim e ela teve que ficar com ela. O principal para mim era o bem-estar dos nossos filhos. Instruí o advogado a preparar os documentos necessários para entregá-los a Claire na segunda-feira, alegando diferenças irreconciliáveis. Pedi também que ela estipulasse que deveria desocupar nossa casa imediatamente após o parto. O advogado confirmou que eu, como tutor dos filhos, tenho o direito de exigir tal condição. Ficou decidido que assim que os filhos completassem 18 anos a casa seria vendida e o lucro seria dividido entre nós. Ao sair do escritório do advogado, senti uma sensação de satisfação ao perceber que a vida para mim e para os filhos continuaria, e Claire sofreria o castigo merecido por sua traição. Naquela época, não tomei nenhuma ação imediata em relação às nossas finanças, seguros ou outras questões jurídicas. Presumi que teria tempo suficiente para resolver essas questões depois de entregar a ela os papéis do divórcio. Dado que ela tinha herdado, imaginei que ela não teria que se preocupar com a sua parte das nossas poupanças partilhadas. Quando chegou a hora de terminar a escola, fui para casa pegar o ônibus.
Quando Claire voltou na tarde de sexta-feira, gentilmente me ofereci para lavar sua roupa, mas ela recusou educadamente, insistindo que faria isso mais tarde. Não pude deixar de sorrir, percebendo quão travesso eu tinha sido ao provocá-la dessa maneira. No fundo, eu entendia perfeitamente por que ela preferia lavar a roupa sozinha. Era importante para ela esconder seus casos extraconjugais a qualquer custo. Mais tarde, quando estávamos deitados na cama, Claire expressou preocupação com meus persistentes problemas estomacais e sugeriu que eu fosse ao médico. Isso vem acontecendo há muito tempo, ela insistiu. Pareceu-me que respondi a Claire de forma um pouco divertida, informando-a que estava planejando tomar um novo medicamento recomendado por uma amiga para resolver meus persistentes problemas estomacais. Expressei a esperança de que isso ajudaria a resolver o problema e a traria de volta para mim o mais rápido possível. Quando nos abraçamos, ela sussurrou que sentia muita falta de mim. Na segunda-feira, quando as crianças foram para a escola e Claire foi trabalhar, recebi um telefonema da firma de detetives e fui informado de que eles tinham um relatório pronto para mim. Informei a ele que chegaria em breve e, em 30 minutos, estava sentado com o gerente do escritório discutindo os detalhes. O gerente do escritório me informou que um relatório com fotos anexadas foi enviado por fax de Denton pela manhã. Ele admitiu que ainda não teve tempo de ler o relatório completo, mas com uma rápida varredura e uma rápida olhada nas fotos, ele me pareceu muito incriminador. Pegando dele uma cópia do relatório, comecei a ler seu conteúdo. O sujeito da reportagem foi identificado como Claire Barton. Segundo registros da reportagem, a vigilância da mulher começou às 17h17 da quarta-feira, 16 de junho, no lobby do Denton Marriott Hotel. Sua identidade foi estabelecida por comparação com uma foto obtida no escritório em Merrickville. Após um exame mais detalhado do relatório, descobriu-se que ela usava um crachá da empresa, o que mais uma vez confirmou sua identidade. Além disso, o relatório descrevia detalhadamente os movimentos do objeto, indicava que ela carregava uma pasta ao entrar no elevador. Um funcionário a acompanhou no elevador e confirmou que ela entrou no quarto 414 às 17h23. É importante ressaltar que a reportagem enfatizou que o objeto estava sozinho naquele horário. Além disso, o relatório incluiu uma fotografia designada como anexo 1A, que captura um objeto vestido com roupas profissionais antes de entrar na sala. Ao olhar a foto, ficou claro que ela ainda usava anéis. Aparentemente a foto foi tirada despercebida, usando um celular. A reportagem afirma que os funcionários alugaram um quarto em frente à sala do estabelecimento. Às 18h31, o policial recebeu sinal de que o sujeito havia saído do quarto e se dirigia para o elevador. Um minuto depois, às 18h32, o sujeito saiu do elevador e entrou no saguão. O relatório observou que ela estava vestida conforme descrito no exemplo 1B. Ao estudar o exemplo 1, ficou claro que Claire estava usando um pequeno vestido de festa preto combinado com sapatos de salto alto. Além disso, ela estava usando um colar que dei a ela no 10º aniversário de nosso conhecimento. Mas o que mais me chamou a atenção foi a ausência de alianças na mão esquerda. Havia detalhes suficientes na foto para deixar claro que ela não os estava usando. Depois de sair do restaurante, dirigiu-se para a sala ao lado, onde às 19h13 ocupou lugar no bar. Os observadores notaram que ela pediu uma taça de vinho. Pouco depois, às 19h17, um homem solitário se aproximou dela, com quem ela conversou brevemente. Essa interação foi registrada no exemplo 1C, onde foi apresentada a foto de um homem alto e atraente conversando com Claire em um bar. Após alguns minutos de conversa, Claire concordou com a cabeça e seguiu o homem até uma mesa localizada ao lado da pista de dança. O relatório diz que eles passaram um total de 1h43 juntos na cabine. Durante esse período, eles realizaram atividades íntimas e até dançaram juntos em 6 ocasiões diferentes. A foto, rotulada como anexo 1D, mostra Claire e um homem em um abraço apertado, beijando-se apaixonadamente enquanto estão sentados em uma cabine. A intensidade de sua conexão ficou evidente na foto. Às 20h51, a reportagem registrou que os dois sujeitos saíram do restaurante. Então eles entraram no elevador e subiram até o andar de Claire. A foto, rotulada como anexo 1E,
captura o momento em que Claire e o homem entraram em seu quarto, ou seja, no quarto 414. Na foto, Claire parece um pouco embriagada, mas sem dúvida satisfeita com os acontecimentos ocorridos durante a noite. Às 23h13, o homem saiu do quarto de Claire e saiu do prédio. O relatório incluía o número da placa de um carro registrado em nome de Alexander B. Tate, que mora em 1424 Azalea Drive em Denton. Observou-se que Alexander B. Tate era casado e tinha 2 filhos pequenos. À medida que continuei a me familiarizar com o restante dos detalhes do relatório, ficou claro que Claire repetiu suas ações na noite seguinte com outro homem. O relatório foi assinado por um investigador de Denton. Essa revelação me deixou com um sentimento de profunda ansiedade e ressentimento. Ficou claro que minha esposa estava tendo uma vida sexual promíscua enquanto estava fora de casa. Eu não conseguia aceitar o que ela estava fazendo. Foi uma traição além de todas as expectativas. O fato de Claire ter perdido as alianças de casamento não parecia impedi-la de ser descuidada. Depois de pagar o detetive particular, expressei minha gratidão a ele e fui embora. Ao mesmo tempo, não esqueci de levar comigo mais 2 cópias do relatório, gravadas em CD, para armazenamento. Quando cheguei em casa, não perdi tempo e liguei imediatamente para meu advogado de divórcio. Perguntei como estavam as coisas com os papéis do divórcio, ao que ele confirmou que estavam prontos para entrar com o pedido. Sem hesitar, instruiu a começar a arquivar os documentos e solicitei especificamente que fossem entregues publicamente no local de trabalho dela no dia seguinte. A advogada garantiu-me que isso poderia ser feito sem problemas e pediu-me que indicasse a sua morada profissional, que forneci imediatamente. Minhas intenções eram claras, queria humilhá-la durante o julgamento. A ideia de entregar os papéis do divórcio no local de trabalho não apenas satisfez meu desejo de vingança, mas também me deu um senso de justiça por seu ato. Não houve intimidade entre nós naquela noite. Claire parecia sentir que algo estava errado e talvez suspeitasse que eu tivesse descoberto algo perturbador. Embora ela não tenha expressado diretamente sua preocupação, ela expressou a esperança de que eu melhoraria logo. Estranhamente, ela mesma parecia um tanto contida, mas decidi não comentar sobre isso e ignorei. Na manhã seguinte, acordei cedo, pois o sono não durou a noite toda. Fiquei ocupado trabalhando no computador até saber que as crianças estavam acordadas e depois fui para a cozinha preparar o café da manhã. Depois do café da manhã me despedi de Claire quando ela foi trabalhar. Ela veio até mim para me abraçar e beijar antes de sair, mas eu respondi com um abraço meio brincalhão, pedindo que ela fosse embora o mais rápido possível. Naquele momento, senti que ela adivinhou o que a esperava. Quando fechei a porta atrás dela, lágrimas brotaram de seus olhos e ela sussurrou, "Eu te amo." Quando ela partiu, fiquei profundamente triste e quis dar vazão às lágrimas, mas rapidamente me recompus quando as crianças exigiram minha atenção. Tive que prepará-los para o ônibus escolar. O telefonema tocou por volta das 10h45, interrompendo as aulas da manhã. Quando vi o local de trabalho de Claire no identificador de chamadas, peguei o telefone sem dizer uma palavra. Houve uma breve pausa quando a pessoa que ligou percebeu que eu não pretendia iniciar uma conversa. Com uma voz sussurrante e trêmula, Claire pronunciou as palavras, "Sinto muito." Logo a linha ficou em silêncio e eu imediatamente parei de falar. Claire não voltou para casa naquela noite, e me perguntei se ela estava continuando com seu jogo enganoso, não prestando atenção ao marido. Embora soubesse que minha raiva era justificada, também percebi que talvez tivesse sido muito duro com ela. As crianças, desanimadas com a ausência da mãe, perguntavam-se onde ela estaria. Para animá-los, convidei-os para jantar em uma lanchonete McDonald's. Quando chegamos em casa depois do jantar, as crianças estavam exaustas e foram direto para a cama. Na manhã seguinte, Claire ligou com um pedido. "Querida, posso voltar para casa e arrumar minhas coisas? Podemos falar?" No início, surgiu em mim um sentimento de culpa, mas rapidamente se dissipou. "Por que você não vem das 9 ao meio-dia?" Eu respondi calmamente. "Então as crianças e eu não estaremos aqui." Quanto à nossa conversa, deixei claro que só falaria com ela pessoalmente no escritório do meu advogado depois que ela assinasse, autenticasse e devolvesse os documentos do divórcio.
Então ouvirei tudo o que você tem a dizer. Houve um soluço na linha antes de Claire atender. Bom. Um momento depois, o telefone ficou em silêncio novamente. Ela assinou os papéis do divórcio e, 6 meses depois, nosso casamento acabou oficialmente. Acontece que durante o caso ela engravidou. Infelizmente, quando ela tentou se esconder de seu último amante, a contracepção não funcionou. Considerando que estava perto do período fértil, mesmo que eu não tivesse descoberto sobre a traição dela por causa dos anéis perdidos, a verdade provavelmente teria vindo à tona mais cedo ou mais tarde. Ouvi rumores de que ela começou a namorar novamente. Se ela chegar perto de um novo casamento, penso em alertar honestamente seu futuro cônjuge sobre sua infidelidade. Parece-me desnecessário que ela engane e machuque outra pessoa. Tivemos uma reunião e durante essa conversa expressei meus pensamentos a ela. No escritório do meu advogado, ela me implorou que reconsiderasse a decisão do divórcio. Ela disse como era difícil para ela não ter acesso ilimitado aos nossos filhos. Mas expliquei que simplesmente não podia mais confiar nela. Aí ela disse que foi a uma psicóloga que a diagnosticou com ninfomania. Segundo ela pediu ajuda e recebeu apoio na luta contra o vício. Ela me garantiu que seus impulsos estavam agora sob controle. Apesar de suas explicações, informei-a de que isso não era suficiente para mim. Mesmo que ela alegasse estar no controle de seus impulsos, o fato de não ter procurado ajuda antes indicava uma falta de ação ativa de sua parte. Se ela tivesse cuidado de seus desejos desde o início, não teria se encontrado na situação atual. Quando saí do escritório do advogado, ela continuou a chorar. Tendo conhecido recentemente meu amigo de escola com quem mantenho contato, ele trabalha em uma boate. Então foi isso que ele me disse. Ele viu minha ex-mulher no clube onde trabalha mais de uma vez. Todo fim de semana ela vai lá com homens diferentes e se comporta de maneira atrevida. Fiquei muito ofendido porque os filhos de Mois têm uma mãe tão dissoluta. Provavelmente minha ex-mulher nunca se recuperou da ninfomania. A amiga de Claire também me ligou e disse que Claire estava mal. Ela disse que minha ex-mulher precisava da minha ajuda porque havia contraído herpes. Ao mesmo tempo, ela não para de levar um estilo de vida ambulante. Simpatizei com ela, mas disse-lhe que não posso ajudá-la em nada e não quero. A própria Claire adotou esse estilo de vida e esses problemas de saúde. Voltei a namorar e parece que encontrei alguém especial. Essa mulher, mais ou menos da minha idade divorciada, pegou o ex-marido traindo e não tolerou tal comportamento. Ela tem força e resiliência que eu gosto muito. Melhor ainda, parece que meus filhos também gostaram. Parece-me que este é um desenvolvimento natural dos acontecimentos e é apenas uma questão de tempo até que eu pense em levar o nosso relacionamento a um novo nível. Todo fim de semana do dia do trabalho, sinto saudade de meu falecido pai. Na nossa família este feriado é de grande importância porque procuramos honrar a sua memória. Deixe-me descrever esta cena para melhor entendê-la. Quando adolescente, muitas vezes ficava deitado na cama, imerso nas melodias que tocavam no meu CD Walkman da Sony. Um presente sentimental do meu ex-namorado que marcou o nosso aniversário de 2 anos. Posso até lembrar que tipo de melodia soava naqueles momentos. A música Drive do respeitado grupo musical The Car soava nos fones de ouvido. Ela serviu de consolo para mim num momento em que a escuridão envolveu meu coração trazendo uma sensação de desesperança e incerteza. Surpreendentemente, pareceu-me que a letra da música parecia ter sido criada especialmente para minhas experiências pessoais. O motivo da minha tristeza foi um recente rompimento inesperado com meu namorado, que era um jogador de futebol famoso na escola. Nossos caminhos como líderes de torcida se entrelaçaram por mais de 2 anos antes de nosso relacionamento terminar prematuramente. Eu suspeitava que ele pudesse ter outras garotas porque tinha uma atratividade inegável que fascinava muitos. Mas, como a maioria das adolescentes, eu tinha certeza de que era eu quem ocupava um lugar especial no coração dele. Trocamos gestos sinceros, confessamos nosso amor um ao outro e a confiança ingênua alimentou minhas esperanças. Olhando para trás, percebi que meu ponto de vista mudou drasticamente. Acontece que ele estava namorando não só comigo, mas com todas as líderes de torcida ao mesmo tempo, aproveitando sua popularidade como o cara mais popular da escola.
Todas as garotas ansiavam por sua atenção, elas eram atraídas por seu carisma como mariposas pelo fogo. Atribuo minha atratividade aos genes favoráveis herdados de minha mãe e acredito que tenho todas as chances de conquistá-lo. Mas naquele dia fatídico percebi com horror que nosso relacionamento havia chegado ao fim. Nossa viagem ao México para o fim de semana do Dia do Trabalho, que havíamos planejado cuidadosamente e previsto como um evento significativo, foi destruída. A situação acabou sendo incrivelmente estranha, considerando quanto tempo gastamos nos preparando para este evento. Essa viagem foi de grande importância para nós porque sair do estado e ainda mais para o exterior foi uma promessa que ele me fez. Fiquei animado para contar os detalhes de minha próxima viagem ao México para meus pais e também para meus 2 irmãos mais velhos que vieram da faculdade. Nossa família tem uma tradição de pescar no Dia do Trabalho, mas desta vez desisti, ansioso para viajar com meu agora ex-namorado. Compartilhei a notícia dessa grande aventura com todos os meus amigos, usando-a como um meio de mostrar meu valor e desencorajar outras meninas do assédio. Incrivelmente, um dia antes de partirmos, ele deu uma sensação. Ele não apenas terminou nosso relacionamento, mas também contou sobre seu relacionamento com outras 2 garotas. Isso piorou ainda mais minha dor. Coincidentemente, eu conheci as 2 garotas que acabaram destruindo meu mundo. Eles estavam cientes da nossa próxima viagem e o ciúme aproveitou a oportunidade para seduzi-lo com a perspectiva de um homenagem atroz com o qual ele humildemente concordou. Foi uma experiência dolorosa, angustiante e profundamente traiçoeira que me tornou objeto de ridículo e fofoca. Foi nesse momento de desespero que o filme Drive despertou em mim uma resposta tão forte. Naquela época minha mãe tinha 46 anos e meu pai 47. Havia 2 irmãos mais velhos na família, de 19 e 21 anos. Apesar da ausência dos meus irmãos devido aos seus estudos universitários, mantivemos uma querida tradição familiar de ir pescar no Dia do Trabalho no famoso Grande Lago do Lago Caucasie, Louisiana. É esta albufeira que é reconhecida mundialmente como um dos principais refúgios para a captura de trutas-troféus. Uma espécie abundante e saborosa que vive nas águas salobras do sul. Nossas mãos habilidosas pegaram facilmente uma enorme truta pesando de 9 a 11 libras. A arte da pesca está firmemente enraizada na tradição familiar, herdada do meu pai. Embora meu pai, meus irmãos e eu gostávamos de passar o tempo em águas tranquilas, minha mãe não compartilhava tanto zelo pela pesca. Mamãe, pelo contrário, durante nossa ausência de 2 dias, muitas vezes preferia dedicar horas extras à sua profissão de enfermeira ou entregar-se a vários entretenimentos com os amigos. Quando eu estava na privacidade do andar de cima, fascinado pelas melodias que tocavam nos fones de ouvido, uma cacofonia repentina quebrou a calma. Um som único ecoou rapidamente em mim. Foi a batida surda da nossa porta da frente. Ela sempre fazia um barulho alto quando era abandonada ao seu destino, já que seu pai iria consertar seu mecanismo defeituoso há muito tempo. Esse fechamento inesperado e estrondoso me tirou instantaneamente do meu devaneio. Sem saber que minha mãe costuma trabalhar nesse horário e meu pai está pescando com os irmãos mais velhos, a casa estava vazia. Ouvi um desenvolvimento inesperado. Em meio à calma fui recebido pela voz familiar e viva de minha mãe irradiando sua alegria e risada características. Surpreendentemente, sua presença pareceu criar uma comoção deliciosa em nossa casa. A curiosidade tomou conta de mim e cuidadosamente tirei meus fones de ouvido, decidindo que minha mãe estava tendo uma conversa animada ao telefone. Mas, ao contrário das minhas expectativas, seus sons melodiosos se misturaram com uma voz masculina profunda e desconhecida soando ao fundo. Então me dei conta de que aquela voz misteriosa não pertencia a nenhum dos parentes ou parentes distantes, o que aumentou ainda mais minha curiosidade. Mas, tendo mergulhado num estado de profunda melancolia, percebi que não tinha força nem vontade de mergulhar na situação. Então decidi ficar deitado na cama, sem me mover e desligado do mundo ao meu redor. Embora o conteúdo da conversa permanecesse obscuro para mim, percebi vibrações sutis acompanhando a voz do homem. Gradualmente, a conversa dele se transformou em um sussurro silencioso até que finalmente o som distinto da porta do quarto dos meus pais se fechando foi ouvido por toda a casa. Localizada no andar inferior, essa surpresa causou uma tempestade de alarmes em minha mente.
Uma intuição inquieta tomou conta de mim, criando uma sensação firme de que algo estava errado e me forçou a iniciar uma pesquisa com urgência. Uma terrível suspeita me veio à mente, sugerindo o impensável: talvez minha mãe tenha trazido para casa um homem em quem eu nunca havia pensado antes. O aparecimento de uma voz masculina desconhecida, bem como a chegada de minha mãe levando diretamente ao quarto de meus pais, não deixaram margem para dúvidas sobre a situação que se desenrolava diante de mim. Mesmo uma pessoa com uma visão limitada poderia facilmente compreender a gravidade do que estava acontecendo. Mas para dissipar as dúvidas e ter a certeza de que a minha imaginação não me enganava, foi necessário sair da cama e ir em busca da verdade. Com o máximo cuidado, saí silenciosamente da cama e caminhei na ponta dos pés pelo corredor estreito. Meu objetivo é descer as escadas em completo silêncio, esperando passar despercebido pela dupla desavisada. Cada passo cauteloso me aproximava dos acontecimentos que se desenrolavam. À medida que descia com passos medidos, os sons da sua intimidade tornavam-se cada vez mais claramente audíveis. A curiosidade explodiu com renovado vigor, forçando-me a descobrir a identidade dessa pessoa misteriosa que causou uma reviravolta tão inesperada e dramática. Basta dizer que o choque profundo que tomou conta de mim foi indescritível. Quando suas palavras foram misturadas, cada sílaba era como uma faca impiedosa mordendo impiedosamente as profundezas do meu intestino. Risos e conversas tranquilas me perfuraram como lâminas afiadas, deixando-me perplexo com a realidade que se desenrolava diante dos meus olhos. Minha mãe, que eu considerava o epítome da alta moralidade, teve um caso com um completo estranho enquanto meu pai estava ausente. Esta descoberta atingiu-me com a força de um furacão, dominando-me com um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza e confusão se entrelaçaram, intensificando a tempestade de sentimentos que assola dentro de mim. A dor insuportável foi causada pela sensação amarga de ter sido vítima da mesma traição que odiava, da mesma traição que me machucou profundamente quando meu namorado me traiu. A dor penetrou nas profundezas da minha alma, me engolindo inteira. Um desejo irresistível tomou conta de mim, forçando-me a invadir o quarto dos meus pais e exigir deles respostas às minhas perguntas, mas o medo se agarrou firmemente aos meus pensamentos, paralisando todo o meu interior. Fiquei atormentado pela indecisão movida pelo medo de presenciar o momento em que minha mãe descobre que eu estava ciente de toda a conversa deles. O tempo parecia se estender, transformando os minutos em uma eternidade que parecia não ter fim. Preso em meus pensamentos, agarrei-me às escadas, incapaz de escapar das garras da dura realidade que se desenrolava diante de mim. O mundo que conheci entrou em colapso, deixando para trás uma família fragmentada e danos irreparáveis ao meu coração inocente. O eco da traição de minha mãe ecoou em meus ouvidos, me lembrando que a vida pode mudar num instante, deixando para trás apenas tormento e incerteza. A gravidade desta experiência ficou profundamente impressa nas profundezas da minha consciência adolescente, deixando uma marca profunda e indelével. Esse momento fatídico lança uma sombra sobre minha vida até hoje. É difícil para mim entender como você pode confessar seu amor por outra pessoa, mas ao mesmo tempo infligir-lhe uma devastação tão profunda ao cometer um ato de traição. Quando eu estava no degrau intermediário da escada localizada ao lado do quarto dos meus pais, tive uma sensação de movimento vindo de dentro. A descida adicional estava associada ao risco de revelar minha presença se eles aparecessem rapidamente por trás da porta. Na era da ausência de vídeos nos celulares limitados a simples fotos, tomei uma decisão rápida. Com o maior cuidado subi com a intenção de pegar a câmera de vídeo do meu irmão. Sua capacidade de documentar eventos em tempo real me permitiria capturar evidências indiscutíveis da verdade que se desenrolava diante de mim. Pegando a câmera de vídeo, desci com cuidado e comecei a gravar. Embora as capacidades da câmera de vídeo fossem limitadas, ela permitia a gravação de sons fracos. Fiquei confortável, tentando permanecer discreto, mas ao mesmo tempo realmente esperando capturar o momento-chave quando minha mãe e um estranho saem do abrigo parental. Tempo passou. A tensão aumentou até que finalmente o silêncio foi quebrado pelo som distinto da maçaneta da porta girando. Meu coração estava batendo descontroladamente. Fiquei tenso, decidindo não abrir a porta. Com autoconfiança, ambos saíram de casa, aparentemente certificando-se de que não havia ninguém nela, e então, para meu espanto, vi seu rosto e imediatamente reconheci o homem parado ao lado de minha mãe.
Para minha surpresa, ao lado de minha mãe estava ninguém menos que nosso vizinho. Um homem de cerca de 25 anos que morava a 2 casas de nós. Lembrei-me de como minha família e eu trocamos acenos amigáveis com ele e seus filhos pequenos enquanto passávamos de carro pela casa deles. Eu não poderia imaginar que por trás dessa fachada amigável houvesse uma intriga de tamanha escala. A raiva cresceu dentro de mim, dirigida à minha mãe, e não pude deixar de traçar paralelos entre as ações dela e as ações do meu ex-namorado enganado. Pareceu-me que ela estava repetindo o mesmo padrão de traição para com meu pai. Quando o vizinho saiu de nossa casa, subi rapidamente as escadas com a intenção de devolver a câmera do meu irmão ao seu devido lugar e suprimir as emoções que assolavam o interior. Infelizmente a mãe parece ter descoberto essa comoção e foi em busca de sua origem. Quando voltei às pressas para o quarto do meu irmão tentando esconder a câmera de vídeo sem ser notado, ocorreu uma reviravolta desagradável. Tentando desesperadamente me esconder, rastejei desajeitadamente para baixo da cama, esperando ingenuamente me esconder do olhar dela, mas minha falta de jeito foi inútil. Parte das minhas roupas traíam a minha presença, o que tornava o meu esconderijo completamente sem sentido. No final, rastejei para fora da cama e vi uma mãe visivelmente assustada na minha frente. Sua mão pressionou instintivamente contra o peito, o que indicava que o choque poderia causar um ataque cardíaco. Curiosidade com um toque de preocupação soou na voz de minha mãe quando ela perguntou por que eu me escondi debaixo da cama do meu irmão e não fiz a esperada viagem ao México com meu namorado. Com uma nota de nitidez, rapidamente a corrigi, enfatizando que ele agora era ex. No momento do sarcasmo sarcástico, contei brevemente como o peguei em flagrante por traição, como se traçasse uma linha que indiretamente sugerisse seu próprio caso não revelado. Sentindo a presença dela atrás de mim, saí correndo do quarto do meu irmão deixando uma atmosfera de revelação no ar. As tentativas de minha mãe para me convencer do contrário, para provar que minha percepção está errada ou incompleta, pouco mudaram em minha mente. Para falar a verdade, ela permaneceu no escuro sobre o que eu sabia e não sabia se realmente presenciei a presença de um vizinho. Num momento de vulnerabilidade, ela confessou que aquele homem era realmente um vizinho. Ela apressou-se em enfatizar que a visita dele foi causada apenas pela necessidade de pegar um item e disse enfaticamente que não houve contatos indesejados entre eles. Mas eu estava bem ciente de que o que ele procurava estava longe de ser uma ferramenta comum de jardinagem, o que contrastava fortemente com a presença de minha desavisada mãe. A raiva explodiu em mim por sua tentativa descarada de me manipular como se eu ainda fosse uma garota ingênua que pudesse ser persuadida a dar explicações vazias. Sem saber o que fazer, permaneci firme e compreendi perfeitamente toda a verdade que se escondia por trás de suas fracas tentativas de convencimento. Com uma sensação de falsa vitória, ela saiu acreditando que havia ganhado vantagem nesse desempenho enganoso. Uma sensação torturante começou a surgir dentro dela de que um segredo cuidadosamente guardado não poderia mais permanecer um segredo. Na minha vida, minha mãe geralmente tem autoridade e influência consideráveis e não posso negar isso. Mas foi a dolorosa experiência de traição e posterior rejeição por parte do meu ex-namorado que abriu meus olhos para possíveis traições de pessoas próximas. Quando meu pai e meus irmãos voltaram de uma viagem, ficaram surpresos ao ver que eu não fui para o México, mas preferi cuidar sozinho dos meus problemas de relacionamento. Durante todo esse tempo minha mãe não tirou os olhos de mim, fazendo todo o possível para que sua história sobre a visita de uma vizinha em busca de algum objeto fosse aceita como verdade. Nos dias seguintes, o comportamento da minha mãe tornou-se inesperadamente atenta a mim e ao meu pai, mas no fundo da minha alma já tomei uma firme decisão de expor os seus pecados. Mergulhada na escuridão das minhas emoções, redirecionei a raiva fervente do meu ex-namorado para minha própria mãe, sabendo muito bem que tipo de sofrimento a traição de um ente querido causa. Cerca de uma semana depois, quando minha mãe já acreditava ter conseguido se esconder da exposição de sua infidelidade, aproveitei o momento conveniente. Depois de esperar pela sua ausência em nossa casa, contei ao meu pai os detalhes horríveis do que testemunhei naquele fim de semana do dia do trabalho. Ao mesmo tempo, deliberadamente não falei sobre as gravações da câmera de vídeo, querendo livrá-lo de todas as evidências que tenho. Nunca foi minha intenção enganar ou manipular intencionalmente a situação, pelo contrário, eu sinceramente acreditava que, ao contar a verdade ao meu pai, ele acreditaria e me apoiaria e minha mãe acabaria por admitir que estava errada.
Infelizmente, a realidade foi diferente e isso não pode deixar de nos alegrar. Meu pai se encontrou com minha mãe e contou a ela o que eu havia contado, mas para meu horror ela negou categoricamente todas as acusações, a ponto de me acusar de inventar toda a história. No início, meu pai estava do meu lado, acreditando na minha história, mas minha mãe manipulou habilmente as circunstâncias. Ela usou o recente rompimento com meu namorado e apontou meus problemas emocionais como desculpa para duvidar da minha veracidade. Numa sutil demonstração de superioridade moral, ela sugeriu que eu procurasse um terapeuta, insinuando sutilmente que ela ocupa uma posição mais elevada em comparação a mim. Aos olhos de minha mãe, eu parecia uma pessoa mentalmente instável que precisava ser internada em uma clínica psiquiátrica só porque ousei dizer a verdade. Até certo ponto, não consegui refutar completamente a sua afirmação porque a dor que carregava dentro de mim era profunda, impedia-me de raciocinar e turvava as minhas emoções. A raiva violenta que redirecionei do meu ex-namorado para minha própria mãe só complicou ainda mais a situação. Para piorar ainda mais as coisas, uma semana antes do dia do trabalho, a notícia da minha separação se espalhou pela escola como um incêndio. Até meus amigos mais próximos juntaram-se às risadas cruéis e percebi com horror que todos que eu amava haviam se afastado de mim. A presença de evidências concretas capturadas por uma câmera de vídeo tornou-se uma importante tábua de salvação para mim, não me permitindo duvidar da minha própria sanidade no contexto do caos que reina na família. Infelizmente, até o meu pai começou a duvidar da validade das minhas declarações, questionando a minha autoridade. Como última tentativa, uma espécie de segurança desesperada, decidi ir ao quarto do meu irmão para pegar uma fita contendo evidências irrefutáveis da traição de minha mãe. A exposição dos seus crimes deveria ter sido motivo suficiente para revelar a verdade, mas só descobri que o meu pai continuou a acreditar na sua versão fictícia alguns dias depois. Durante este período de incerteza, o comportamento da minha mãe mudou dramaticamente. Aos poucos, descobrindo a verdade, minha mãe mudou seu comportamento, tornou-se rude e me submeteu a punições cruéis na forma de tratamento silencioso. As brigas tornaram-se uma ocorrência frequente, durante as quais ela constantemente me lembrava que minhas próprias ações eram as culpadas pelo meu rompimento, sugerindo que a confiança em mim estava completamente minada. Foi nesse momento que fiquei impressionado ao perceber que meu pai realmente sucumbiu à versão dela dos acontecimentos. Quando finalmente surgiu a oportunidade de conversar francamente com meu pai sobre o que havia acontecido, ele circulou por um longo tempo sem expressar diretamente sua descrença em minha história. Uma dúvida pesada em suas palavras pairou no ar, mas foi somente quando mostrei o vídeo que é uma prova irrefutável da verdade que a compreensão do meu pai finalmente se cristalizou, confirmando a veracidade da minha história. Ao perceber que tive que fazer tantos esforços para fazer meu pai acreditar em mim, experimentei um sentimento de profunda tristeza e decepção, mas, refletindo, percebi as dificuldades que ele enfrentava. Com uma esposa em quem ele sempre confiou, respeitada e considerada responsável, e uma filha adolescente problemática e passando por um desgosto, não foi fácil para ele conciliar versões conflitantes. A simpatia me ajudou a compreender as dificuldades que ele enfrentou nesta difícil situação. Depois de analisar o vídeo, meu pai recorreu à minha mãe apresentando evidências irrefutáveis capturadas em vídeo. Foi uma noite que ficou vividamente gravada em minha memória, repleta de discussões acaloradas e emoções tempestuosas. Minha mãe, tentando desesperadamente escapar da responsabilidade por suas ações, mudava constantemente sua versão, nunca aceitando totalmente a gravidade de sua traição. Estranhamente, mesmo diante de evidências óbvias, minha mãe continuou a negar teimosamente sua culpa, conforme meu pai me informou, mas o pai chegou ao ponto em que o perdão se tornou impossível. No final, meus pais tomaram a difícil decisão de se divorciar, o que marcou o fim de sua união, antes unida. Como um ato de transparência, meu pai compartilhou um vídeo com a esposa de outro homem envolvido nesta história, na esperança de esclarecer a verdade comovente. Um vizinho e sua esposa decidiram tentar restaurar o casamento, mas infelizmente, depois de cerca de um ano, eles se separaram e sua casa foi vendida. Surpreendentemente, a minha mãe decidiu culpar-me pela destruição da casa, colocando a culpa em mim e insistindo que a nossa felicidade anterior foi destruída apenas por causa da minha decisão de falar e revelar a verdade. Até hoje minha mãe se recusa teimosamente a admitir sua infidelidade, acusando-me de ser quem a expôs.
As nossas relações complicadas por uma traição tão profunda ainda permanecem tensas. Apesar de eu já ter criado a minha própria família, ela está a tentar reconciliar e ajudar os meus irmãos e irmãs, mas estas tentativas foram feitas demasiado tarde, uma vez que a ajuda deveria ter sido prestada há muitos anos, quando era especialmente importante. Ela guarda rancor de mim por ousar dizer a verdade e espera que eu acabe pedindo desculpas a ela. Aos seus olhos ela se sente uma traidora por causa das minhas ações, mas durante aquele período crítico eu estava passando por um trauma grave e suas ações apenas agravaram o já difícil caminho. Olhando para trás, pode-se presumir que algumas forças superiores organizaram as circunstâncias que me levaram a revelar a verdade. Após o divórcio, meus dois irmãos mais velhos já haviam se matriculado em faculdades e eu era o único menor de idade da família. Decidi viver com o meu pai que me deu apoio constante e me agradeceu pela coragem com que descobri a amarga realidade, mas a minha mãe e a minha tia teimosamente colocaram a culpa em mim, alegando que só eu tinha causado a destruição da nossa família e afetado negativamente a vida do meu pai. Eles também alegaram que meu pai nunca se casou novamente e faleceu tragicamente aos 67 anos de idade, de ataque cardíaco. Ao contrário deles, a minha mãe não perdeu tempo e casou-se apenas um ano após o divórcio do pai, mas a minha mãe e a minha tia não entendiam que eu tinha uma ligação profunda com o meu pai, o que me permitia compreender a sua verdadeira felicidade. Eles erroneamente equipararam o casamento ao contentamento em sua vida, mas eu sabia que não. Vi por experiência própria que a libertação de meu pai do casamento com minha mãe trouxe-lhe uma nova alegria que irradiava de dentro. Ele poderia seguir livre e intransigentemente seus hobbies. Ele passava os dias pescando, jogando golfe e fazendo viagens de pesquisa a países distantes. Lembro-me que durante este período conheceu apenas uma mulher, o que testemunha a verdadeira autorrealização que alcançou após o divórcio. Embora não possa confirmar os detalhes da vida pessoal do meu pai durante as suas viagens, tinha uma forte suspeita de que ele pudesse comunicar com mulheres de outros países. Embora meu conhecimento estivesse limitado aos encontros dele com uma mulher, admiti a possibilidade de que suas viagens ao redor do mundo abrissem oportunidades para novas conexões e relacionamentos. Mas a informação exata sobre a extensão dos seus hobbies românticos permanecia além do meu conhecimento e suposições. Saudações a todos. Nunca pensei que chegaria a isso para buscar conselhos de estranhos na internet. E ainda assim aqui estou. Minha esposa e eu passamos por uma vida conjunta de 10 anos, dos quais passamos 8 anos casados. Nós nos cruzamos na faculdade, tornando-nos os primeiros e únicos parceiros um do outro. Eu sinceramente acreditava que nosso relacionamento era único e maravilhoso por causa da nossa história comum. Mas parece que essa percepção foi exclusivamente minha. Há algum tempo, minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. No início foi difícil para ela encontrar o seu lugar devido à sua natureza fechada. Mas graças ao meu apoio, ela conseguiu fazer amizade com um grupo de meninas, algumas delas solteiras. Depois de um divórcio ou namoro sem casamento, inicialmente fiquei feliz porque minha esposa tinha novos amigos. Mas fiquei cada vez mais preocupado quando ela começou a frequentar drinks, festas e outros eventos que seus amigos planejavam. Queria discutir com ela essa mudança de comportamento, mas ao mesmo tempo não queria impor nenhuma restrição. Infelizmente, esta mudança começou a afetar a nossa vida íntima no quarto. Minha esposa, que normalmente não iniciava a intimidade, ou se sentia muito exausta ou simplesmente não estava com disposição devido às caminhadas constantes. Por fim, apareceu um novo gerente em sua empresa, que minha esposa e seus amigos pareciam aceitar de todo o coração. Aos poucos, minha esposa começou a mencionar casualmente o novo gerente, até mesmo para discutir como ele resolve alguns problemas aparentemente não relacionados ao trabalho. Comecei a me preocupar com a paixão dela por esse homem e expressei minhas preocupações. Mas ela não hesitou em não dizer nada. Para minha surpresa, ela começou a discutir a ideia de um casamento aberto para apimentar nosso relacionamento. Isso foi um choque para mim, porque minha esposa nunca havia demonstrado tais inclinações antes e, francamente, não era particularmente pessoal. A princípio recusei a oferta e perguntei se tinha algo a ver com o novo gerente. Ela negou qualquer ligação, mas admitiu que sentiu que havia perdido uma certa experiência. Mesmo assim, ela me garantiu que não queria me perder e, portanto, considerou o casamento aberto uma opção mais segura.
Avisei-a que ela estava brincando com fogo, mas no final, por alguma ingenuidade, concordei com a ideia de um casamento aberto. Estabelecemos uma série de regras, sendo a principal delas não nos envolvermos em relacionamentos íntimos com outras pessoas em nossa própria casa. Por um ano, minha esposa saiu com alguém, teve uma noite só e acabou tendo algum tipo de relacionamento com esse gerente. Por outro lado, minha experiência limitou-se a alguns encontros, sem qualquer caso de uma noite. Em algum momento, senti que o amor que antes sentia por ela, aqueles laços puros e inocentes do casamento, haviam desaparecido e isso estava me destruindo por dentro. Encontrei consolo na companhia de uma mulher incrível que recentemente se mudou da Coreia do Sul e, no final, tivemos um encontro inesquecível juntos. Nossas conversas fluíram com facilidade e sua inteligência e sorriso contagiante deixaram uma impressão inesquecível. Continuamos namorando e logo um relacionamento íntimo começou entre nós. Nunca experimentei nada parecido com a paixão que existia entre minha esposa e eu. Essa mulher era incrivelmente generosa, fazendo-me sentir desejada de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. No início, minha esposa achou engraçado, mas com o tempo começou a duvidar da profundidade do meu relacionamento com minha amante. Em resposta, lembrei-lhe que esse acordo foi sugestão dela. Também expressei minhas preocupações sobre o relacionamento dela com o gerente. Um pesado silêncio pairou no ar enquanto ela absorvia minhas palavras. Parecia que ela tinha algo em mente, mas preferiu guardar para si. Seu comportamento mudou dramaticamente. Ela começou a voltar mais cedo para me surpreender com o jantar e limpar a casa com cuidado. Ela até veio ao meu escritório trazer o almoço e começou a ter intimidade no quarto. Em outras circunstâncias, esses gestos teriam me dado grande alegria, mas nas condições do nosso casamento aberto, cuja responsabilidade de concordar cabe a mim, foi difícil para mim retribuir. Quando fiquei íntimo dela, foi só para acabar logo com isso. Algo em mim havia mudado em relação à minha esposa e senti que ela também sentia isso. Criei coragem e perguntei o que a levou a tal mudança. O que mudou? Perguntei, tentando desesperadamente encontrar uma explicação para sua súbita mudança de comportamento. Em resposta, ela disse que queria me mostrar que me ama e que está genuinamente feliz em nosso relacionamento. Não pude deixar de rir, sentindo a ironia da situação. Continuei contando a ela sobre seu círculo de amigos, sobre o gerente com quem ela conversou, sobre seus muitos casos de uma noite. Houve silêncio no quarto e naquela noite ela foi para a cama chorando sem responder nada. No dia seguinte, quando cheguei em casa, encontrei-a esperando. Com o coração pesado, ela confessou que queria encerrar um casamento aberto. Ela admitiu que toda a experiência foi um erro terrível e expressou profundo pesar por tudo o que aconteceu. Ela implorou que concentrássemos nosso relacionamento um no outro novamente. Pedi a ela que fosse extremamente honesta comigo e me contasse a verdadeira inspiração por trás de tudo isso. Para minha surpresa, ela admitiu que seus amigos lhe deram essa ideia. Eles contaram histórias sobre suas aventuras íntimas, o que despertou sua curiosidade. Quando seu gerente interveio, ele surpreendentemente apoiou e incentivou esse estilo de vida aberto, incentivando minha esposa a progredir ainda mais nesse caminho. O que começou como uma conexão emocional acabou levando a um romance físico assim que nosso casamento se tornou aberto. Ela descreveu isso como sentir-se bêbada, dirigir um carro em alta velocidade, uma situação perigosa e imprudente. No início, ela ficou fascinada por este novo modo de vida, mas agora as consequências tornaram-se insuportáveis. Ela percebeu que não precisava de comparação. O que havia entre nós era verdadeiramente único e especial. O arrependimento inundou seu coração quando ela percebeu a gravidade daquilo que, de fato, arruinou nosso casamento e extinguiu qualquer esperança de um futuro juntos. Num momento de franqueza, admiti que talvez não conseguisse mais vê-la como minha esposa. Essa confissão a abalou e ela caiu na minha frente. Sem dizer uma palavra, apenas a abracei com força enquanto ela chorava, buscando consolo e silêncio. Eventualmente, o cansaço a dominou e ela adormeceu em meus braços do sofá. Em um esforço para fazer as pazes, ela deu um passo ousado. Ela largou o emprego e cortou todos os contatos com amigos e gerente. Ela mostrou uma disposição sincera de passar o resto da vida fazendo as pazes comigo e trabalhando incansavelmente para reconquistar minha confiança e se tornar uma esposa de verdade.
Mas ainda não terminei meu relacionamento com minha amante. Para ser sincero, a minha amante permite-me sentir um homem, dá-me uma sensação de confiança e força que há muito não sentia no casamento. Tudo isto é agravado pelo facto de em apenas algumas horas termos agendado a primeira consulta matrimonial. Não sei como tudo vai acabar, mas espero um resultado positivo. À primeira vista, o terapeuta pareceu-me agradável e experiente, o que me deu esperança. O terapeuta me pareceu imparcial e sinceramente disposto a nos ajudar a resolver nossos problemas. Mesmo sendo a nossa primeira sessão, minha esposa aproveitou para colocar tudo em cima da mesa. Ela admitiu corajosamente que a influência de seus amigos a fez pensar se ela sentia falta de alguma sensação. O fato de ela ser dedicada ao primeiro namorado e não ter tido outros relacionamentos românticos a fez se perguntar se ela havia perdido as aventuras que algumas dessas mulheres aparentemente incríveis haviam vivido. É importante notar que, embora alguns de seus amigos fossem divorciados, nenhum deles era casado. O terapeuta observou astutamente que tal forma de pensar muitas vezes pode ser prejudicial ao casamento. Uma incompatibilidade de experiência e desejo pelo que poderia ter sido pode criar uma tensão significativa em um relacionamento. Minha esposa concordou com a cabeça, admitindo que depois que o novo gerente começou a demonstrar interesse por ela, alguns desses amigos sugeriram que ela considerasse essa possibilidade. Eles viram isso como uma oportunidade para ela explorar e descobrir a si mesma. Apesar de se sentir culpada, ela alegou nunca ter tido intimidade física, até que uma de suas amigas divorciadas sugeriu um casamento aberto como uma espécie de brecha. Essa amiga a convenceu de que alguns casais realmente ficam mais fortes depois de tal experiência. Infelizmente, minha esposa admitiu que me convenceu a um casamento aberto, do qual ela agora se arrepende muito. Ela chamou sua chamada aventura de inebriante e envolvente, mas desprovida de conteúdo genuíno. Ele começou a perceber que a ligação que ela tinha com sua aventura não era nada comparada à base que vínhamos construindo há anos. As dúvidas começaram a surgir em sua mente, fazendo-a duvidar dos motivos que a levaram a embarcar nesse caminho. Ela viu a dor refletida em meus olhos e isso a tocou profundamente. No início, ela pensou que, como eu estava namorando, eu acabaria aceitando a situação dela e aceitando-a. Mas tudo mudou quando minha amante se tornou uma presença constante em minha vida. Parece que comecei a sorrir de novo, mesmo sem motivo aparente. Meus olhos brilhavam quando recebia uma mensagem de texto ou saía alegremente da sala para atender uma ligação. Essas mudanças sutis em meu comportamento fizeram com que ela percebesse como isso afeta nosso relacionamento. Ela admitiu que começou a sentir uma forte sensação de ansiedade, acompanhada de frequentes ataques de pânico sem motivo aparente. Mais uma vez em busca de conselhos, ela recorreu às amigas. Mas eles ignoraram suas preocupações, dizendo que minha reação é um fenômeno completamente normal durante nossa aventura. Mas foi naquele momento, quando a mesma amiga que inicialmente propôs um casamento aberto disse que minha amante parecia me fazer uma pessoa feliz, a dura realidade ficou clara para ela. A constatação de que não foi minha esposa quem me trouxe alegria, mas outra mulher, quase a levou ao desmaio. A gravidade da situação a afetou muito, evidenciando o golpe emocional infligido a nós dois. Ela percebeu a estupidez do que estava acontecendo e recorreu às amigas com um pedido desesperado para ajudá-la a me recuperar. Mas, em resposta, perguntaram insensivelmente por que ela abriu nosso casamento se não conseguia lidar com as consequências. Foi nesse momento que ela percebeu o quão tóxicas e perigosas essas pessoas eram para o nosso casamento e para a vida que construímos juntos. Como resultado, ela começou a trabalhar incansavelmente para reconquistar meu amor e confiança, pronta para fazer o que fosse preciso. Pela minha parte, não falei muito na consulta, mas disse que a minha patroa continua a comunicar comigo. O consultor admitiu que enquanto minha amante continuar fazendo parte da equação, não haverá solução para o problema. Por isso recomendaram marcar uma consulta depois de amanhã, para analisarmos mais uma vez a complexidade da nossa situação. A consultora destacou a abordagem incomum do nosso trabalho de longo prazo como primeiros parceiros um do outro, o que deu a impressão de que ela estava determinada a nos ajudar a superar esse período turbulento e a sermos felizes. Suspeito que ela acreditava genuinamente que qualquer tempestade poderia ser enfrentada com liderança e esforço adequados.
Apesar de o meu relatório se ter revelado volumoso, quis fazer um relato exaustivo da situação actual. À luz de tudo o que aconteceu, decidi mudar-me para um apartamento do meu irmão. Embora ele me oferecesse de graça, insisti em um aluguel ridiculamente baixo, pois queria manter um senso de independência. À medida que me aprofundei na descoberta da verdade sobre o comportamento de minha esposa e os momentos perturbadores associados ao seu gerente, descobertas perturbadoras começaram a aparecer. Durante a segunda consulta, resolvi tirar algumas dúvidas. Perguntei se havia algo físico antes da abertura do nosso casamento. Em resposta, ela se virou, olhando para o chão, e me implorou para não forçá-la a dizer a resposta em voz alta. Ela admitiu com relutância que, embora não se tratasse de intimidade física no sentido tradicional, eles estavam empenhados em dar prazer um ao outro na presença um do outro. Este manipulador a convenceu de que, por não ser físico, não contava como traição. Ele distorceu a situação dizendo que eles simplesmente apreciavam a beleza um do outro em sua totalidade. O peso de sua confissão me atingiu com uma força avassaladora. Fiquei sem palavras e completamente chocado. Ela começou a tremer incontrolavelmente, mal recuperando o fôlego devido às emoções crescentes. Lágrimas escorriam por seu rosto, ranho escorria de suas narinas. Ela se desculpou por suas ações. Até o consultor, atordoado com tal revelação, fingiu descrença. Minha esposa caiu de joelhos e abraçou minhas pernas com força, expressando seu profundo remorso. Naquele momento, ela lamentou sinceramente a dor que lhe causou. A curiosidade me fez aprofundar o que a levou a mudar de atitude em relação ao gestor. Ela contou sobre um caso em que começou a se afastar do coletivo como um todo. Foi nessa época que ela percebeu uma mudança no comportamento dele em relação a ela. Certa noite, ao sair de uma reunião, ela passou pelo escritório dele e ouviu falando sobre ela com outro colega. Para seu horror, ele expressou surpresa com a facilidade com que consegue manipulá-la, observando que ela é a prova viva de que mesmo os quietos não são confiáveis. Quando questionado se tinha sentimentos sinceros por ela, ele respondeu que ela era um obstáculo agradável, mas insignificante. Essa revelação destruiu ainda mais a ideia que ela tinha dele. Para piorar a situação, o gerente disse que não iria romper o noivado com a noiva. Ele afirmou sem piedade que seu relacionamento com minha esposa é apenas uma forma de satisfazer um desejo temporário, enfatizando que ele tem uma conexão e compreensão reais apenas com a noiva. Ele expressou uma nota de simpatia por mim, mas disse desapaixonadamente: dormiu demais, perdeu. A constatação de que para esse homem ela não passava de um objeto de conquista foi um golpe esmagador para minha esposa. Juntamente com a culpa de me trair por um prazer passageiro, ela estava desesperada. Tomada por uma sensação de desesperança, ela deixou o local de trabalho, encontrando consolo no estacionamento, onde vomitou, demonstrando fisicamente o choque emocional dentro de si. Além disso, com lágrimas nos olhos, ela disse que a princípio seus pensamentos foram consumidos pelo remorso. Ela duvidou do que tinha feito e me pediu perdão. Ela pediu desculpas repetidamente, expressando profundo pesar pela dor que causou. A curiosidade me fez pensar se ela tinha um sentimento de amor pelo gerente, e quando o amor dela por mim acabou. Com lágrimas nos olhos, ela encontrou meu olhar e declarou resolutamente que nunca havia deixado de me amar. Estranhamente, esta revelação intensificou a dor, pois mostrou que, apesar do seu amor por mim, ela foi atraída por outra coisa. Agora ela entende como foi estúpido considerar isso por amor. No momento em que percebeu isso, ela inesperadamente apertou minha mão com força, o que enfatizou ainda mais seu arrependimento sincero e a profundidade de suas emoções. Ela admitiu seus erros e lembrou-se com saudade da conexão que existia entre nós antes de tudo acontecer. Tentando se reconciliar, ela até se ofereceu para se mudar e começar uma vida nova, juntos, como foi originalmente planejado. Mas fiquei arrasado, percebendo que continuar um relacionamento com minha amante seria injusto com ela. Expliquei que precisava de tempo para ficar com minha esposa separadamente, para resolver a complexidade de nossa situação. Ao ouvir essas palavras, ela sofreu um grave colapso emocional. Seus soluços se intensificaram, ela começou a proferir frases incoerentes, agarrando-se desesperadamente a mim, como se tivesse medo de que eu desaparecesse.
Demorou algum tempo para eu e a consultora acalmá-la e restaurar a sensação de estabilidade na conversa. Quando chegamos em casa, comecei a arrumar minhas coisas, com a intenção de criar distância e clareza. Mas então veio uma videochamada para o laptop da minha esposa, o que atrapalhou abruptamente nossos planos. Era uma de suas ex-amigas, visivelmente chateada e chorosa. Surpreendentemente, descobri que depois que minha esposa largou o emprego, essa amiga teve um caso com o gerente. Além disso, ela passou por uma gravidez, o que obrigou o gestor a mudar drasticamente seu comportamento. Esta revelação mostrou o quanto seu caráter havia mudado. Ainda mais decepcionante foi o fato de essa amiga ter um namorado com quem ela via um futuro potencial. A curiosidade parecia ser um tema constante e ela admitiu que seu caso foi causado pelo desejo de obter novas impressões. Foi uma visão deprimente que ecoou os padrões que encontramos ao longo desta jornada turbulenta. Acontece que o namorado de sua amiga encontrou uma correspondência por e-mail entre ela e o gerente, na qual foi discutida uma possível gravidez. Em estado de choque, em vez de assumir a responsabilidade, o gerente acusou-a de tentar prendê-lo com uma criança. Como resultado, o namorado dela terminou o relacionamento. Em busca de conforto e conselhos, ela recorreu à minha esposa, acreditando que ela havia conseguido salvar nosso casamento. Mas eu não conseguia mais aceitar essa situação. Então me virei e saí, encontrando refúgio no apartamento onde moro desde então. Eventos importantes logo aconteceram. Acontece que a ex-namorada que sobreviveu ao medo da gravidez estava de fato grávida. Infelizmente, o estresse causado pela perda do namorado e a humilhação pela infidelidade fizeram com que ela perdesse um filho. Esse luto causou-lhe uma reação violenta. Ela ficou furiosa e expôs o gerente à alta administração e a sua noiva. Por curiosidade encontrei acidentalmente a noiva dele no Facebook e resolvi dar uma olhada. Quando encontrei a noiva do gerente no Facebook, vi que ela representava a imagem de uma garota ideal de uma cidade pequena. Em seu perfil, ela se apresentou como uma professora de crianças com necessidades especiais, que valoriza o lar e coloca a família em primeiro plano. De repente, uma ex-namorada que tinha medo da gravidez entrou em contato comigo. Ela disse que pretendia reunir provas contra o gerente e que gostaria de ouvir pessoalmente minha versão dos acontecimentos. Nós dois passamos dos testes Covid para garantir nossa segurança, e quando vi a dor estampada em seu rosto, instintivamente percebi que ela também estava profundamente ferida e quebrada. Sinais óbvios de fadiga, olheiras e uma coloração vermelha nos olhos indicavam que ela era atormentada por noites sem dormir e assombrada por seus próprios pensamentos. Apesar do cansaço, ela expressou gratidão por ter concordado em nos encontrar e imediatamente apresentou sinceras desculpas por sua participação na malfadada aventura de minha esposa. Acontece que ela estava conversando com minha esposa novamente. Como resultado, ela descobriu minha decisão de me mudar. Em vez de transferir a culpa para os outros, ela assumiu a responsabilidade pelas suas ações, por isso insistiu num encontro cara a cara. Apreciando sua disposição em tomar tais medidas, não pude deixar de me perguntar por que ela estava tão determinada. Em resposta, ela disse que a perda do seu filho e do amor da sua vida levou a mudanças profundas nas profundezas da sua alma. Essa experiência transformacional moldou seu novo senso de propósito. Ela admitiu que quase não se olha no espelho. Ela está cheia de nojo e autopiedade. Ela não conseguia dormir. Ela ficou assombrada com a imagem do rosto do ex no dia em que ele descobriu a verdade. Tornou-se óbvio que esta reunião foi, até certo ponto, uma autopunição pelo que ele havia feito. Ela explicou que a comunicação com os colegas era uma clara violação das regras de conduta, o que era agravado pela sua posição influente na empresa. Como resultado, havia uma grande probabilidade de ele ser demitido e possivelmente colocado na lista negra de toda a indústria. Ao mesmo tempo, ela entendeu que as mesmas consequências poderiam advir para ela. Apesar desta dura realidade, ela aceitou a realidade, aceitando as possíveis consequências que a aguardam. Depois de ouvir meu ponto de vista sobre o ocorrido, ela me agradeceu novamente por compartilhar minha história com ela e pediu desculpas. Com o coração pesado, ela saiu, carregando consigo uma carga de remorso. Ao tentar pegar algumas coisas de nossa antiga casa, escolhi um momento em que presumi que minha esposa não estaria presente. Mas,
para minha surpresa, ela estava lá, cercada pelas fotos do nosso casamento e outras, aparentemente imersa em um estado contemplativo. Assim que ela percebeu minha presença, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ela tentou me abraçar, mas eu gentilmente a empurrei para o lado, indicando que precisava me concentrar em recuperar minhas coisas. No gesto seguinte ela me ofereceu o almoço, mas recusei, dizendo que não estava com fome e que pretendia fazê-lo rapidamente. Antes que eu pudesse continuar, ela disse que queria me mostrar algo importante. Ela pegou o telefone e viu uma mensagem que havia recebido 2 dias antes de seu ex-supervisor, que continha palavras rudes e furiosas. Obviamente, ele usou o novo número para contatá-la, já que ela bloqueou o número anterior. Minha esposa explicou que desempenhou um papel importante ao ajudar sua ex-namorada a expô-lo às partes relevantes, inspirada em recursos como Chump Lady e Marriage Builders. Ela acreditava que, ao revelar o segredo, a privava de forças e dava ao nosso relacionamento uma chance de brigar. Embora lhe tenha expressado a minha gratidão pela coragem demonstrada em tais ações, disse que isso não mudaria nada no nosso relacionamento. Também mencionei minha decisão de interromper o aconselhamento matrimonial nesta fase. Eu disse a ela que, em vez disso, procuraria aconselhamento individual, ao que ela soluçou baixinho e expressou sua compreensão. Embora se esperasse que eu sentisse uma sensação de alegria ou raiva por sua ação por causa do tumulto prolongado, eu, pelo contrário, senti-me entorpecido em relação a ela. Percebendo que tal reação emocional não é normal, decidi lidar com isso no âmbito do aconselhamento individual e não conjugal. Para garantir o meu próprio bem-estar e proteger os meus interesses, segui a recomendação do meu irmão e consultei um advogado especializado em divórcios. No momento não estou mais pronto para lutar pela preservação do nosso casamento, e parece que minha esposa sente essa mudança na minha posição. Antes de eu sair, ela fez uma tentativa de iniciar a intimidade. Quando rejeitei sua tentativa de iniciar a intimidade, ela explodiu em raiva, gritou e fez perguntas sobre o que exatamente minha amante poderia oferecer, e ela não. Em voz alta o suficiente para ser ouvida pelos vizinhos, ela disse que estava pronta para satisfazer qualquer desejo ou necessidade minha como esposa. Balancei a cabeça, profundamente triste pelo fato de que mesmo depois de tudo o que aconteceu, ela ainda não conseguia perceber as verdadeiras consequências de sua escolha. Com o coração pesado, expliquei calmamente que se ela ainda não conseguia entender as consequências de suas ações, então era óbvio que nosso casamento estava indo por água abaixo. Saí sentindo todo o peso da situação me pressionando. Tornou-se cada vez mais claro que minha esposa estava começando a compreender a dura realidade e as consequências de suas decisões. Infelizmente, a triste verdade é que não podemos voltar no tempo e corrigir os erros que cometemos. Talvez ela possa dedicar algum esforço à introspecção e ao crescimento pessoal, esforçando-se para se tornar uma parceira melhor. Mas é pouco provável que esta mudança aconteça no contexto das nossas relações, porque os danos causados já são irreparáveis. O que você pode ter certeza é que ela guardará para sempre a minha memória e sentirá profundo arrependimento por suas ações. Esse sentimento de remorso supera o que muitos de nós sentimos daqueles que traíram nossa confiança. Expressar minha dor desempenhou um papel inestimável para me ajudar a manter a clareza e a perspectiva durante todo esse processo doloroso. A infidelidade realmente desfere um golpe esmagador que deixa cicatrizes indeléveis. Sinceramente, sinto que sairei disso melhor e mais forte do que era